Saudações, meus caros, estamos aqui novamente e paramos aqui a organização do sistema nervoso. Já comentamos que o sistema nervoso é constituído no seu tecido, especialmente por neurônios e neuróglia, e que neuróglia é um conjunto de células, onde nós temos 4 tipos no sistema nervoso central: oligodendrócitos, astrócitos, micróglia e células ependimárias, e 2 tipos no sistema nervoso periférico: as células de Schwann e as células satélite. E, claro, neuróglia e os neurônios compõem o sistema nervoso. Mas vamos entender melhor isso. Bom, nós chegamos a comentar aqui, pessoal, que extremamente pequeno é o sistema nervoso, com uma representação de 3% do nosso peso corporal. Contudo, é o mais complexo sistema que compõe nosso corpo. Trata-se de uma rede intrincada de bilhões de neurônios, são cerca de 86 bilhões de neurônios, e as células da neuróglia. E nós falamos aqui no último slide que o sistema nervoso normalmente é categorizado, se apresenta para o nosso estudo como o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, assim, convencionalmente se estuda o sistema nervoso e fica mais tranquilo de nós organizarmos uma compreensão de como esse sistema está disposto no corpo humano. Bom, o sistema nervoso central, pessoal, ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinal. Mas vamos lá. Quem é o encéfalo? O encéfalo é constituído de telencéfalo e diencéfalo, que juntos formam o cérebro. O encéfalo também tem, além do telencéfalo e do diencéfalo, tem o tronco encefálico, formado por mesencéfalo, ponte e bulbo, e também o encéfalo tem o cerebelo. Então, quando falamos de encéfalo, muita gente tem a ideia de que o encéfalo é o cérebro. Não, o encéfalo é tudo isso que está dentro do nosso crânio. Então, quem é o encéfalo? O cérebro, que trata-se do telencéfalo e o diencéfalo, o cerebelo e o tronco encefálico, formado por mesencéfalo, ponte e bulbo. Este é o encéfalo. A medula espinal está no interior da nossa coluna vertebral. Perfeito? O encéfalo é a parte do sistema nervoso central que está localizada no crânio, como nós falamos, e contém cerca de 86 bilhões de neurônios. A medula espinal conecta-se com o encéfalo por meio do forame magno. O que é o forame magno? Vocês estiveram no laboratório de anatomia e estiveram com o crânio na mão. Quando você vira o crânio e verifica a base do crânio, a sua face inferior, você vê um forame grande, né? Uma abertura grande. Esse é o forame magno. Então, o forame magno marca ali o início do que é a medula espinal e o fim do que é o bulbo, certo? O forame localizado no osso occipital e que marca ali a continuidade, na verdade, não é uma conexão, né? É uma continuidade. O bulbo é continuado pela medula espinal, só que a medula espinal já está no interior da coluna vertebral, ok? Então, a medula espinal possui por volta de 100 milhões de neurônios. Deu uma confusãozinha aqui. Bom, o sistema nervoso central processa muitos tipos diferentes de informações sensitivas ou sensoriais. Observe essa primeira frase, pessoal. O sistema nervoso central, você já sabe quem é, encéfalo e medula espinal, ele processa muitos tipos diferentes de informações sensitivas. Então, ele interpreta essas informações. O sistema nervoso dá sentido às informações. Perfeito? Neste raciocínio que nós temos que andar. O sistema nervoso central também é fonte dos pensamentos. Olha como é que é complexo. Das emoções e das memórias. A maioria dos sinais que estimulam a contração muscular
e a liberação das secreções das glândulas se origina no sistema nervoso central. Então, ele é o grande comandante, percebe? Ele recebe informações, ele processa, interpreta essas informações e ele elabora uma resposta que sempre será motora e sempre será apropriada, ou deve ser apropriada. Quando nós temos um sistema nervoso que não elabora respostas apropriadas, adequadas, há algum problema no sistema nervoso. Então, para que nós nos localizemos, então, dentro do meu crânio, olha a setinha passando aí, dentro do meu crânio eu tenho o telencéfalo, que está aqui em vermelho, em verde, o diencéfalo. O que eu encontro aqui no diencéfalo? Tálamo, epitálamo, subtálamo, hipotálamo e posterior ao tálamo nós temos o metatálamo. Só essa parte verde, então, é o diencéfalo, uma área importantíssima. Eu acho que eu falei para vocês, e muitos de vocês visitam, né, o canal do YouTube que eu tenho lá. Então, lá eu tenho aulas, né, para o curso de medicina especialmente, onde eu falo de cada um especificamente, da neuroanatomia, ok? Então, telencéfalo mais o diencéfalo forma o cérebro. O encéfalo também tem o tronco encefálico, onde eu tenho mais superior é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E aqui na região posterior do tronco encefálico, nós temos o cerebelo. Obviamente, pessoal, que cada parte do encéfalo tem as suas atribuições funcionais. E eu não gosto de me referir a uma mais importante do que a outra. Cada um tem as suas atribuições funcionais e todas são importantes para uma harmonia. Para que finalidade, pessoal? Homeostasia, sempre. Aqui está a medula espinal, no interior da coluna vertebral. Nós sabemos que a prevalência de lesões na medula espinal é muito alta, seja por projétil de arma de fogo, seja por fraturas causadas por acidentes, desde um acidente bobo doméstico, como você subir numa árvore e cair dessa árvore e fraturar sua coluna vertebral, que normalmente tem consequências de seccionar a medula espinal, mergulho em águas rasas, sabe? Você chega numa coleção de água no lago ou mesmo no mar e você vai mergulhar de cabeça, obviamente, e aquilo é mais raso do que você imaginava. E você bate com a cabeça no fundo daquela coleção de água e pode fraturar uma vértebra mais superior e seccionar a medula espinal no nível mais superior, o que é fatal normalmente. Ou te deixará tetraplégico ou tetraparético. E a medula espinal também, é claro, os acidentes, né? A violência, né, dos acidentes de motocicleta, de automóvel, enfim. Esses aspectos são os que mais causam lesão na medula espinal. Então está aqui o sistema nervoso central, né? Encéfalo com o cérebro, que é constituído de telencéfalo em vermelho e diencéfalo em verde. Nós temos o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte, bulbo. Nós temos o cerebelo. E quem continua aqui, imediatamente inferior ao bulbo, é a medula espinal. Então, estamos aí com o sistema nervoso central, correto? O cérebro, né, na pessoa do telencéfalo, é o grande receptor de estímulos, né, de informações, perdão, sensoriais. Ele processa essas informações e ele elabora uma resposta adequada que sempre é motora. O diencéfalo cuida de várias situações, desde o controle visceral, porque vocês notem aqui, ó, o hipotálamo intimamente relacionado com a glândula hipófise. Então você já pensa aí
em funções diversas viscerais, né? O controle da sede, o controle da fome, o controle do desejo sexual, da agressão, da raiva, dos hormônios da glândula tireoide, dos hormônios da glândula suprarrenal, dos hormônios das gônadas, né, testículos e ovários. Então, ah, ah, é, reúne aí funções de regulação. Mas é claro, você também tem aqui, por exemplo, a glândula pineal, que tem um papel interessante, porque secreta melatonina, e isso vai modular o nosso ciclo de sono e vigília. O cerebelo, que é um refinador dos movimentos, mas que trabalha intimamente com a questão do nosso equilíbrio, com a coordenação motora, com as nossas estabilidades posturais, enfim. O que eu estou tentando dizer, pessoal? Que cada estrutura do sistema nervoso central é um mundo de informações, né? E a medula espinal, que é meio que uma interface entre o encéfalo e a periferia do corpo. Mas não só isso. Tem muita coisa em que a medula espinal tem funções profundas. Conhecido, então, o sistema nervoso central, temos o sistema nervoso periférico. Então, veja que o sistema nervoso periférico, pessoal, é todo aquele tecido nervoso que eu encontro fora do crânio e fora da medula e fora da coluna vertebral, perdoem, certo? Então aqui, ó, nessa ilustraçãozinha, o sistema nervoso central está aqui, ó, encéfalo e medula espinal, certo? Tudo que está fora do tecido nervoso central, fora do sistema nervoso central, perdão, é sistema nervoso periférico. Quem são, Luciano, os componentes do sistema nervoso periférico? Nervos. Nervos, pessoal. Nervos são a fiação do nosso corpo humano. Se você pensar assim, poxa, para que serve nervo? Para transportar impulsos nervosos. Correto? Transportar impulsos nervosos. Os gânglios, que são pequenas massas de substância cinzenta. Os plexos entéricos, que são milhões de neurônios no nosso sistema digestório, especialmente nos intestinos. E os receptores sensitivos. Receptores que recebem o quê? Estímulo. Você recebe estímulo tátil, você recebe estímulo de calor, de frio, você recebe estímulo de pressão, de dor, ok? Você recebe estímulo de posicionamento do seu corpo, entendeu? Então você tem receptores sensoriais no seu corpo. Você recebe estímulo de visão, de audição, de paladar, entendem? Então, são elementos fundamentais para o funcionamento do sistema nervoso. Recebem estímulos. Perfeito? Então, guardem, pessoal. Sistema nervoso central, encéfalo, onde eu tenho telencéfalo e diencéfalo formando o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. Esse é o encéfalo, está dentro do crânio. O outro elemento do sistema nervoso central, medula espinal. Chegamos ao sistema nervoso periférico, o que é todo o tecido nervoso que está fora do crânio ou fora da coluna vertebral. Então, são os nervos, os gânglios, os plexos entéricos e os receptores sensitivos. Correto? Agora você já tem uma boa noção dos componentes e alguma noção do que servem, para que servem, certo? Eu falo aqui de algumas nuances funcionais para que vão se esclarecendo os elementos para vocês. Estamos apenas organizando o sistema nervoso, perfeito? Organizamos em central, em periférico. Nervo. O que é o nervo? É sempre importante que você saiba definir o elemento que você estuda. Ok? É sempre importante. E às vezes nós não sabemos explicar.
O que é nervo? É um feixe, é como se fosse um cordão, composto de quê? De milhares de neurônios. Especificamente qual parte? Os axônios, certo? Associados a um tecido conjuntivo, é claro, o tecido conjuntivo sempre é um organizador, um mantenedor daquelas células ali. Então, e mais os vasos sanguíneos, claro, porque os nervos recebem suprimento de oxigênio, nutrientes, através do sangue, certo? E que está situado onde? Fora do encéfalo e fora da medula espinal. Por isso é do sistema nervoso periférico. Então, o nervo é um feixe de axônios. Você no cotovelo, por azar, às vezes, você toca o cotovelo numa superfície dura e acaba comprimindo um nervo, o nervo ulnar. E é por isso que você tem uma sensação abrupta de choque, porque justamente você interrompeu, você agrediu a passagem de impulso nervoso. Nós temos 12 pares de nervos cranianos, e eles emergem do encéfalo, por isso são chamados de nervos cranianos. São o nervo olfatório, o óptico, o nervo óculomotor, nervo troclear, nervo trigêmeo, nervo abducente, nervo facial, nervo vestíbulo coclear, nervo glossofaríngeo, nervo vago, nervo acessório e nervo hipoglosso. Ufa! 12. Eles são numerados com algarismos romanos. E, pelo nome, dá para ter uma ideia do que eles fazem. Mas é claro, você não vai ficar só nisso, você vai lê-los. Perfeito? E são 31 pares de outros nervos, chamados nervos espinais. Eles saem da medula espinal, certo? Cada nervo, tanto craniano quanto espinal, ele tem um caminho definido justamente para suprir uma região específica do corpo. Então, se você pensar na síndrome do túnel do carpo, ali na região distal do antebraço, já posso falar assim que vocês entendem, na região distal do antebraço, na transição antebraço e mão, que o termo punho ou pulso, ele não está contemplado na terminologia anatômica internacional. Então, não tem punho. É terço distal do antebraço na transição com a mão, ou região radiocarpal. Ali existe, pode haver a síndrome do túnel do carpo, que você tem um processo inflamatório nessa região e uma das consequências é a compressão das estruturas que estão ali. E um dos elementos que estão ali no túnel do carpo é o nervo mediano. Ele é comprimido e a pessoa vai referir o quê? Distúrbios de sensibilidade na palma da mão e em alguns dedos. Por quê? Porque ele supre essa região, ok? Tanto com sensibilidade quanto com função motora. Vou dar mais uma paradinha, estou picando os espaços direitinho para não ficar tão cansativo, porque eu já ouvi de muitos de vocês, inclusive uma praxe, né? Que se façam vídeos curtos para que vocês não fiquem cansados. Perfeito? Daqui a pouco tem mais. Abraço, galera.